Olá! Continuando com os agentes exógenos, as forças externas modeladoras da crosta terrestre, eu agora vou tratar do intemperismo químico. O que aprendemos é a desagregação, é a decomposição das rochas produzidas a partir da ação química da água, principalmente. Como assim? A água, ao infiltrar nos poros das rochas, pode desencadear diferentes reações químicas que transformam a estrutura mineral da rocha, provocando a sua fragmentação, a sua desagregação, que conhecemos como intemperismo. Um bom exemplo para você entender a força do intemperismo químico, a força da ação da água sobre as rochas, é entendendo como ocorre a construção do relevo kárstico ou a formação de cavernas. As cavernas normalmente elas estão associadas a rochas calcárias ou rochas carbonáticas, que são compostas por alguns minerais mais solúveis à ação da água. Então suponha que aqui nós temos um bloco maciço de calcário. Esse bloco maciço ele está sujeito a uma área de muita chuva, de muita umidade. Portanto, ao longo da evolução geológica da Terra, a água ela vai infiltrando aos poucos nos poros dessa rocha calcária. Alguns minerais que são mais solúveis então na composição do calcário, aos poucos vão sendo dissolvidos pela ação do intemperismo químico. Depois de um certo tempo, aquela rocha que era um bloco maciço, rochoso, acaba ficando no seu interior oca, justamente por conta da ação do intemperismo. Se por algum acaso esse buraco que se formou no interior da rocha apresente uma saída para a superfície, acaba então originando uma caverna. Interessante perceber, né, que era um bloco rochoso maciço e que a água aos poucos foi dissolvendo diversos minerais. Como alguns minerais que compõem o calcário não são totalmente solúveis à água, são mais resistentes, eles acabam então ficando literalmente pendurados no teto da caverna. São as famosas estalactites. E às vezes eles podem pingar no chão da caverna, formando as chamadas estalagmites. Estalactites e estalagmites são exemplos de espeleotemas. Os espeleotemas, eles estão associados então diretamente à ação do intemperismo químico, de como que a ação da água ela é capaz de transformar a rocha calcária formando uma caverna, mas como ela não transforma alguns minerais. Esses minerais restam então, né, ou no alto ou no chão da caverna, formando os chamados espeleotemas. Então, interpretando, né, o que eu acabei de explicar, olha só qual seria a ideia. Aqui nós temos um bloco rochoso de calcário, e esse bloco rochoso está situado numa área sujeita a muitas chuvas. Ao longo da evolução geológica da Terra, essa água infiltrou nesse bloco rochoso, formando então algumas fendas, alguns buracos no seu interior, dando origem às chamadas cavernas. Nem todos os minerais que compõem o calcário são solúveis. Por isso, então, aqueles mais resistentes podem ficar pendurados no teto da caverna, formando as chamadas estalactites, ou, se não, pingam no chão da caverna, formando as chamadas estalagmites. Temos dois exemplos aqui, no caso, de espeleotemas. Numa tomada mais abrangente, então, da caverna, podemos perceber a capacidade do intemperismo químico de transformar estruturas rochosas. Não tão importante quanto o intemperismo físico e o químico, também ocorre o chamado intemperismo biológico. Essa é uma fotografia exemplar do que seria ele, né? Repare que temos aqui um bloco rochoso, sujeito à atuação biológica das raízes das plantas que se desenvolveram aqui. Inclusive, esse bloco rochoso está esverdeado por causa do desenvolvimento de musgos, de líquens. Então, o intemperismo biológico ele está associado à fragmentação das rochas devido à ação biológica, devido à ação de bactérias decompondo matérias orgânicas sobre as rochas e provocando a sua fragmentação, a ação dessas raízes, desses musgos e desses líquens.
Intemperismo físico e intemperismo químico são mais comuns, mas eles podem estar associados ao intemperismo biológico também. Finalizando, é muito importante você perceber que o intemperismo físico ele ocorre em áreas secas, justamente porque o intemperismo químico e o intemperismo biológico, eles dependem da água, eles dependem mais da umidade. Então, naturalmente, eles são mais comuns em áreas mais úmidas. Claro que o intemperismo físico, ele também pode ocorrer em áreas mais úmidas, considerando que ele também está associado à ação física da água.